O Passeio Carioca. História, cultura e transformações de um símbolo urbano do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade marcada por sua geografia deslumbrante e também por sua história rica e multifacetada. Entre os diversos espaços públicos que moldaram a vida urbana carioca desde o período colonial, o passeio público, conhecido popularmente como Passeio Carioca, ocupa lugar de destaque. Considerado o primeiro jardim público das Américas, inaugurado oficialmente em 1783, esse espaço foi concebido como uma área de lazer, sociabilidade e contemplação da natureza, refletindo as transformações culturais, sociais e políticas do Rio de Janeiro ao longo de mais de 2 séculos. Este vídeo busca aprofundar-se na trajetória do Passeio Carioca, explorando sua fundação, seus objetivos originais, as influências arquitetônicas e paisagísticas que o moldaram, sua relação com diferentes períodos históricos, sua decadência e revitalização, e, por fim, seu papel contemporâneo como patrimônio cultural e turístico, contexto histórico e a criação do Passeio Carioca. O século XVIII foi um período de grande transformação no Rio de Janeiro. Em 1773, a cidade tornou-se a capital do vice-reino do Brasil, substituindo Salvador. Esse novo status exigia que o Rio adquirisse uma aparência mais condizente com sua importância administrativa e política. Foi nesse contexto que o vice-rei, Luís de Vasconcelos e Souza, o Marquês de Lavradio, impulsionou diversas obras urbanas, entre elas a criação de um jardim público. Até então, o Rio de Janeiro era uma cidade marcada por construções desordenadas, ruas estreitas e uma forte presença de mosteiros, conventos e igrejas. Os espaços de lazer eram limitados a áreas de convivência privadas ou a festividades religiosas. A ideia de criar um espaço público destinado ao lazer, inspirado nos modelos europeus, especialmente franceses e portugueses, representava um avanço significativo na concepção de cidade. Assim nasceu o passeio público, construído em uma área aterrada próxima ao mar, no atual centro da cidade. Sua concepção foi confiada ao escultor e engenheiro militar Valentim da Fonseca e Silva, conhecido como Mestre Valentim. Ele não apenas projetou o espaço, mas também o decorou com obras de arte e monumentos que conferiram ao Passeio Carioca um caráter singular. O papel de Mestre Valentim. Mestre Valentim foi uma figura de enorme importância para a história da arte e da urbanização no Brasil colonial. Mulato, nascido provavelmente em Minas Gerais, destacou-se como artista, engenheiro e urbanista. No passeio público, seu talento ficou marcado na criação de esculturas, chafarizes e ornamentos que dialogavam com a estética barroca e rococó, mas também anunciavam tendências neoclássicas. Entre as obras de destaque estavam o chafariz dos jacarés, feito em bronze, e o chafariz das saracuras, além de estátuas representando figuras alegóricas e mitológicas. O espaço era arborizado e contava com alamedas geométricas, inspiradas nos jardins franceses, refletindo o gosto da elite ilustrada do período. O Passeio Carioca não era apenas um espaço verde. Ele representava um marco de civilidade e sofisticação, trazendo para o Brasil uma noção de urbanismo ligada ao lazer público. O passeio público como espaço social e cultural. Desde sua inauguração em 1783, o Passeio Carioca tornou-se ponto de encontro da sociedade carioca. Era o lugar onde as famílias se reuniam para passeios, onde casais cortejavam, onde músicos se apresentavam e onde viajantes estrangeiros se encantavam com a paisagem que se abria para a Baía de Guanabara. Durante o século XIX, especialmente após a chegada da corte portuguesa em 1808, o passeio público ganhou ainda mais relevância. Com a vinda da família real, o Rio de Janeiro passou por profundas mudanças urbanísticas e culturais.
O passeio, que antes já era um espaço de sociabilidade, consolidou-se como palco de encontros, desfiles, festas e atividades recreativas. Era um espaço democrático dentro de uma sociedade profundamente hierarquizada. Ainda que frequentado majoritariamente por membros da elite, também era aberto à população em geral, permitindo uma convivência que refletia, ainda que parcialmente, a pluralidade da cidade. Transformações ao longo do século XIX. Com o passar do tempo, o passeio público foi sofrendo modificações. No início do século XIX, algumas de suas estruturas originais já estavam em deterioração. A presença de novos espaços de lazer e a expansão da cidade também influenciaram sua função social. Na década de 1860, o paisagista francês Auguste Glasiou, responsável por diversas obras no Rio de Janeiro, realizou uma remodelação no Passeio Carioca. Glasiou introduziu elementos do estilo romântico, com caminhos mais sinuosos, áreas arborizadas de forma irregular e jardins que se aproximavam da estética inglesa. Essa reforma alterou o traçado original de Mestre Valentim, mas também deu novo fôlego ao espaço, adaptando-o ao gosto da época. Durante o período imperial, o passeio continuou sendo espaço de destaque, mas começou a perder centralidade com o surgimento de novos pontos de encontro, como a Praia de Botafogo e, mais tarde, a Avenida Central, atual Rio Branco. Ainda assim, sua importância simbólica permaneceu forte. O passeio carioca na República Velha e no século XX, com a proclamação da República em 1889 e as reformas urbanísticas do prefeito Pereira Passos no início do século XX, o Rio de Janeiro passou por grandes mudanças. A abertura da Avenida Central, inspirada nos boulevards parisienses, transformou a paisagem do centro da cidade. Nesse contexto, o passeio público perdeu parte de sua função como principal espaço de lazer da elite. Ao longo do século XX, o passeio enfrentou períodos de abandono e descuido. Muitos de seus monumentos foram destruídos, roubados ou deslocados. A urbanização acelerada, o trânsito crescente e a falta de preservação reduziram o prestígio do local. O espaço, que já fora símbolo de modernidade, passou a ser associado à decadência e insegurança. Ainda assim, o passeio público permaneceu presente na memória cultural da cidade. Poetas, cronistas e músicos continuaram a mencioná-lo como ícone do Rio Antigo, guardando sua aura de romantismo e nostalgia. O passeio carioca como patrimônio histórico. A partir da segunda metade do século XX, cresceu a consciência sobre a necessidade de preservar o passeio público como patrimônio histórico e cultural. O espaço passou a ser reconhecido não apenas por sua importância urbanística, mas também como testemunho de diferentes camadas da história do Rio. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN, tombou o passeio público em 1938, garantindo proteção legal ao espaço. Reformas foram realizadas, especialmente na década de 1990 e nos anos 2000, buscando recuperar elementos da concepção original de Mestre Valentim e de Glasiou. Hoje, o passeio público é reconhecido como uma das joias do centro do Rio de Janeiro, parte essencial da história da cidade e do Brasil. Significados simbólicos e culturais. O passeio carioca é mais do que um jardim. Ele é um espelho das transformações urbanas e sociais do Rio de Janeiro. Sua criação no século XVIII representou a entrada do Brasil no universo dos espaços públicos modernos. Durante o Império, foi símbolo de convivência social e expressão cultural. No século XX, sua decadência refletiu as contradições do crescimento desordenado da cidade. Além disso, o passeio guarda um simbolismo ligado à mestiçagem cultural do Brasil.
foi concebido por Mestre Valentim, um artista mulato, em uma época em que a sociedade brasileira ainda era profundamente marcada pela escravidão e pela hierarquia racial. Sua obra, porém, tornou-se referência e permanece até hoje como testemunho da contribuição de artistas afrodescendentes para a construção da identidade nacional. O passeio carioca na atualidade. Hoje, o passeio público é utilizado como área de lazer, ponto turístico e espaço cultural. Sua localização privilegiada, próxima à Cinelândia e à Lapa, o coloca no coração de uma das regiões mais históricas do Rio. Eventos culturais, passeios guiados e iniciativas de revitalização buscam resgatar seu protagonismo. Apesar dos desafios, como problemas de segurança e conservação, o passeio carioca continua sendo um espaço de resistência histórica. Ele conecta o passado ao presente, lembrando que o Rio de Janeiro foi pioneiro em criar um jardim público nas Américas e que a cidade, com todas as suas transformações, ainda preserva raízes profundas de sua trajetória urbana. O passeio carioca é um espaço que atravessou séculos, testemunhou impérios e repúblicas, acompanhou transformações sociais e urbanas e ainda permanece como patrimônio vivo do Rio de Janeiro. Sua história revela não apenas a evolução arquitetônica e paisagística da cidade, mas também as dinâmicas culturais e sociais que moldaram a vida carioca. Do projeto visionário de Mestre Valentim às reformas de Glasiou, do brilho imperial à decadência do século XX, até os esforços contemporâneos de revitalização, o passeio carioca é um símbolo de memória e identidade. Ele nos lembra da importância de preservar os espaços públicos, não apenas como áreas de lazer, mas como testemunhos de nossa história coletiva. Assim, ao caminhar por suas alamedas, o visitante não está apenas em um jardim. Está em contato com mais de 2 séculos de memória urbana, cultural e artística que fazem do passeio carioca um dos lugares mais emblemáticos do Brasil. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.